Bom dia, irmãos, tudo bem? A graça e a paz. Acho que é a sétima semana, né, já do corona. Cada dia que passa, novas notícias aparecem. Ontem vocês viram, né, as mudanças governamentais que estão acontecendo no Brasil. O número de infectados no corona, infelizmente, sobe a cada dia. Ainda não temos uma luz no fim do túnel, nem nada muito concreto. O número de mortos, infelizmente, bate recorde a cada dia. E eu confesso que olhar para essas notícias, ontem eu assisti o jornal e dava um sentimento amargo, uma preocupação que não dava para explicar e até mesmo uma ansiedade que me deixou muito desconfortável. E eu refleti muito essa semana sobre o que eu queria falar com vocês, sobre o que eu queria trazer para vocês. E enquanto eu lia o jornal, eu pesquisava algumas matérias online. Uma matéria me chamou muita atenção, falando sobre a abertura dos serviços essenciais. E o engraçado foi que na foto tinham alguns fiéis, como se estivessem em um culto evangélico, né? E nessa matéria que falava sobre serviços essenciais, ela citava a polêmica de alguns pastores, né, que queriam abrir seus templos, e um deles que inclusive teve na justiça do estado que ele tem a igreja a determinação de que ele estava proibido de realizar cultos presenciais, podendo inclusive ser multado por conta disso. A verdade, irmãos, é que as igrejas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, elas foram declaradas como serviços não essenciais. Quando falam isso, ao contrário de muitas pessoas, eu não fico pensando que nós estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo uma retaliação religiosa. Eu acho que isso é muito prepotente da nossa parte, porque parece que só as igrejas evangélicas e protestantes no mundo inteiro fecharam, né? Os centros não fecharam, as igrejas católicas não fecharam, mas obviamente que elas fecharam. E nós fomos proibidos de realizar nossas reuniões, nossos cultos, nossos serviços, pelo mesmo motivo que a NBA não está tendo jogo, que o campeonato de futebol não está acontecendo, e por conta disso está tendo a reprise dos jogos da Copa do Mundo. Amanhã, né, no domingo, tem a final de 94, se vocês quiserem assistir. E eu não acho que porque nós trazemos a mensagem de Jesus, que nós sabemos ser a verdadeira, que nós cremos que é a verdade, nós deveríamos abrir a porta, tá tudo bem, que quem é de Deus não vai pegar coronavírus, que não existe isso, que isso é uma invenção. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que nós temos que ser prudentes. Se existem orientações, nós temos que seguir. Mas eu confesso que quando nós fomos declarados como serviços não essenciais, eu fiquei pensando muito no significado dessa palavra. Essencial. O que é algo essencial? E eu abri o dicionário, eu peguei a definição de essencial. E essencial eu vou ler para vocês. É tudo aquilo que é imprescindível, muito necessário, o que não pode ser deixado de lado ou ignorado, fundamental, que expressa o mais relevante ou significativo de algo, necessário. Enquanto eu pensava nesse significado, ontem, né, na sexta-feira, recebi a notícia de um falecimento. Falecimento de uma missionária que veio da Europa, jovem ainda, faleceu bem senhorinha, veio junto com seu marido e ela dedicou a vida inteira para proclamar o Evangelho. Ela abriu mão de suas posses, do seu conforto, da sua carreira, de todas as coisas que ela poderia um dia ter para que o nome de Jesus fosse proclamado. E hoje a sua família continua o seu legado e continua servindo ao Senhor. Enquanto pensava no que era essencial, eu também lembrei do avô de um amigo meu, um dos meus melhores amigos, dos meus amigos mais antigos, que ele foi promovido ao céu literalmente enquanto lia a Bíblia. Ele dormiu lendo a Bíblia e foi. Ele era conhecido como Homem Bíblia e até velhinho colocava em si, como se fosse aquele sanduíche, sabe, do Homem Ouro, de compro ouro, e é assim, pergunte-me o que quiser da Bíblia. Ele poderia falar com propriedade, porque ele conhecia a palavra de Deus, porque ele buscava conhecer o dono da palavra. E a verdade, irmãos, é que essas pessoas, elas foram essenciais para o avanço da igreja, para a história do movimento religioso no Brasil, mas elas não estavam preocupadas em serem famosas.
elas não estavam preocupadas em serem conhecidas pelas pessoas. A única preocupação delas era fazer Jesus ser conhecido. E a mensagem de Jesus, que é a mesma há mais de 2000 anos, ser conhecida, ser necessária, ser primordial, ser essencial. O que nós vemos hoje, infelizmente, irmãos, eu conversava isso com a minha mãe, é um palco de egos, onde homens e mulheres, pelo desejo de se tornarem conhecidos, famosos, influenciadores, terem os seus nomes na mídia, usam a mensagem de Jesus. Inverteu. E agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que nós, como igreja, quando eu falo isso, eu não estou falando da Graça e Paz exclusivamente, eu não estou falando das igrejas evangélicas de Santos ou do Brasil, mas como a igreja, ou pelo menos aqueles que são conhecidos por ela, ou por representarem a igreja, vocês acham que nós somos essenciais? Se as igrejas fechassem hoje, elas dariam alívio ou tristeza para as pessoas? Muitos de vocês devem ter falado ou devem ter pensado, Gabriel, claro que nós somos essenciais. Imagina um mundo onde não existe igreja. Então, porque a cada domingo que passa, nesse período de pandemia, o número de pessoas que assistem às lives cai no mundo inteiro? Por que a gente troca o culto por qualquer programação mais interessante que apareça? Até que seja pelo Netflix, que tem ali, que antigamente a gente tinha que gravar no videocassete. Hoje em dia tá tudo ali, on demand. Eu escolho a hora que eu quero ver. Por que a gente troca? Porque quando tinha culto todo domingo, se tivesse uma programação que fosse mais interessante, ou se nós estivéssemos cansados, nós preferíamos dormir, porque vai ter culto na semana que vem, é a mesma coisa. Eu não estou falando da Graça e Paz, irmãos. Eu falo de todas as igrejas, porque as igrejas, elas são feitas de pessoas. E as pessoas são iguais no mundo inteiro. Vocês acham que algo que nós trocamos tão facilmente é essencial? Nós, como igreja, estamos sendo conhecidos por ser palco político, por ser massa de manobra para governantes, para líderes religiosos que abusam da nossa fé, onde a gente não precisa mais pensar, a gente aceita tudo que é dito. Sabe por quê? E uma das conclusões que eu pensei, eu acho que é isso, pelo menos tem algo a ver com isso, foi porque nós perdemos a nossa essência, irmãos. Vocês conseguem lembrar a definição do que é essencial? Se você não lembra, se você não prestou atenção, eu acho que você prestou, se você chegou até aqui, pode voltar um pouquinho. Mas essencial é aquilo que não pode ser deixado de lado, é aquilo que é fundamental, é a base de tudo, é aquilo que a gente não pode negociar. E o que a gente não pode deixar de lado, irmãos, e o que tem que ser a nossa essência, sempre será uma coisa só, uma pessoa, e a pessoa de Jesus. Jesus tem que ser a base de tudo. Jesus tem que ser o fundamental. Ele tem que ser aquilo que não pode ser negociado. Tudo é por Ele, é dele e é para Ele. Nós não tratamos a igreja como essencial, irmãos. Sendo que a igreja é a manifestação física da comunidade de Cristo por um simples motivo. Nós não estamos tratando Jesus como essencial nas nossas vidas. A mensagem dele não mudou. Suas misericórdias continuam se renovando a cada manhã. Ele é o Cordeiro que sofreu por nós naquela cruz. Ele é aquele que está conosco no meio da fornalha. Em João, no capítulo 13, um pouco antes de ser crucificado, nos versículos 34 e 35, Jesus diz o modo como nós deveríamos ser conhecidos. Aquilo que deveria ser essencial para nós. E eu vou ler para vocês. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Antes de ser entregue à morte, Jesus disse que nós seríamos conhecidos através do nosso amor. Que nós teríamos o amor que nós teríamos uns pelos outros. E nós precisamos mostrar esse amor. Nós precisamos ser a fonte de amor para um mundo que hoje em dia sofre com a indiferença. Nós vemos o Instagram de várias pessoas, mas a gente não consegue nem falar o que a gente viu de interessante um dia, no dia anterior, porque a gente não presta atenção, nós estamos nos tornando indiferentes. Nós precisamos nos fazer presente na vida das pessoas, irmãos. Nós precisamos demonstrar esse amor. Porque a verdade, irmãos, é que essa pandemia ela vai passar.
Uma hora ela vai passar e nós vamos voltar à vida normal, nossos trabalhos serão retomados, nossas obrigações acadêmicas, nossos cultos e serviços vão voltar. E isso vai ser bom, eu espero que seja bom. Mas a verdade, irmãos, é que se nós não resgatarmos a nossa essência, nós continuaremos sendo classificados como não essenciais. E não por uma ordem da OMS para não ter uma aglomeração de pessoas. Nós não seremos essenciais porque nós não estaremos revelando a Cristo. Nossos templos podem estar cheios, as pessoas podem estar lá fazendo o culto mais bonito pra gente, mas a essência pode ser outra. Nós só seremos essenciais, irmãos, se o nosso fundamento for revelar a Cristo, o Cristo morto e ressurreto, aquele que se fez homem por nós, a esperança para toda a humanidade, o único com poder de salvar e redimir a todos nós. Irmãos, nós precisamos, nesse período que temos para pensar, parar e refletir no que está sendo essencial para nós. Se Jesus está sendo essencial para nós. O meu desejo e a minha oração é que os nossos olhos estejam fixos nessa verdade. Que os nossos corações possam, se já não estiverem rendidos, possam se render à verdade de que Jesus nos ama e nos salva. E o meu desejo é que o Cristo seja hoje e sempre revelado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque, irmão, se não for para isso que estamos aqui, se não for para revelar o Cristo, nós não temos o porquê estar. Eu desejo que Deus abençoe vocês, que vocês repensem as suas essências, aquilo que é essencial, e que Cristo seja sempre revelado em vossas vidas. Deus abençoe.